Boa noite a todos. Vamos aproveitando este momento para ir nos harmonizando. Boa noite, Benê. Seja bem-vinda. Boa noite, quem vem entrando. Sejam todos bem-vindos sempre. Vamos aproveitando este momento, enquanto nós vamos aguardando os demais amigos. Aproveitando para nos harmonizar, para ligarmos aos espíritos amigos e assim vamos nos tranquilizando para que possamos abrir a nossa consciência sempre. Hoje sou eu, Arielle, que vai fazer a live, né? Estou aqui, pedi para a Vânia e para o seu João fazerem a live para mim no dia de ontem, porque eu estava numa reciclagem, num curso, passei o curso o final de semana inteiro, né? Sábado e domingo, o dia todo fazendo o curso. Então, achei melhor destinar as energias para isso, uma coisa de cada vez, né? Para mostrar que para a gente servir, para a gente trabalhar aqui, lembrando sempre que a gente tem uma vida, né? Um trabalho onde que a gente se esforce, uma vida comum, né? Então, sempre há como fazer algo a mais. Basta a gente administrar o tempo, a gente ter força de vontade, que a gente consegue. Enquanto nós vamos esperando dar o nosso horário. Boa noite, Dona Marilda. Benê, para mim não está aparecendo nada. Se para alguém estiver aparecendo mais alguma coisa, coloca aqui para mim, tá? Nas mensagens, para mim tá como se fosse normal. Boa noite, Silvia. Boa noite, José Faria. Boa noite para todos que estão chegando. Então hoje eu vou fazer a live, né? Eu pedi para a Vânia me substituir ontem e hoje sou eu que estou aqui, tá? O tema de hoje é o dever. Está contido no capítulo 17, item 7, do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, já estamos no momento. Então, neste belo encontro, vamos unindo nossos corações, nossas mentes, ligando-nos aos nossos mentores pessoais, aos mentores da Casa Espírita, Maria de Nazaré, que estão nos favorecendo com as bênçãos do mais alto, uma luz branca entrando agora em nossos lares, tranquilizando, harmonizando nosso ambiente, impregnando nas paredes, no teto, nos envolvendo, iluminando célula a célula do nosso corpo, nos enchendo de vitalidade, de harmonia, equilíbrio e paz. Que nesse momento possamos estar com a consciência aberta para a meditação de hoje, possamos estar intuídos para que o trabalho possa acontecer da melhor forma, fora de nós e dentro de nós, principalmente.
que assim seja. O nosso recado é não esquecer das nossas lives às 18 horas, né, diariamente. E também que sábado teremos a nossa campanha Fraternidade Alta de Souza, que é a arrecadação de alimentos. Então, para aqueles que puderem colaborar, nós agradecemos imensamente. Então, vamos começar. Eu separei alguns trechos do Evangelho só para contextualizar rapidamente. Então, o tema, o dever. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e em seguida para com os outros. O dever reflete na prática todas as virtudes morais e é uma fortaleza da alma para enfrentar as angústias da luta. É severo e dócil, pronto para dobrar-se às diversas complicações, mas permanece inflexível perante suas tentações. O dever cresce e se irradia sob forma mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, pois quer que a beleza de sua obra resplandeça perante ele. Boa noite, Dona Norma. Então, neste momento, o que esse tema quer nos trazer é que o dever, ele não está ligado à nossa profissão, ele não está ligado com os nossos afazeres de obrigações diárias da nossa casa somente. O dever é obrigação moral. Boa noite, Cida. E então, neste momento, quando a gente fala de uma obrigação moral, é o que realmente nós estamos vendo, a dificuldade, né, que a sociedade está se encontrando neste momento. Porque nós temos corrupção, né? Estamos aí vivendo uma situação calamitosa, onde que as pessoas estão agindo de forma irresponsáveis, né? E cadê o dever moral? O dever moral é aquele que nos coloca prontamente diante das situações que nós precisamos exercer. Então, o trabalho, ele só chega para o trabalhador quando ele está pronto. Então, não adianta, muitas vezes, a gente falar, agora não é o momento, agora eu não estou pronta, né? Minha vida está assim, minha vida está assado, porque o trabalho, né, a obrigação, ela só chega quando a gente está pronta. E o que é essa obrigação moral? É quando ela está de encontro com o bem do outro. Então, o que é a minha obrigação moral? É aquela atitude, é aquela situação que não degrada o outro, que pelo contrário, vem para somar, para ajudar, está acima das minhas necessidades, né? Das nossas necessidades. Porque muitas vezes a gente vai colocando as nossas necessidades acima de tudo. Então, neste momento eu não posso, vou me entregando às situações, ao automatismo da vida, aos desejos, né, da matéria. E aí, então, nós vamos sempre nos iludindo. Só que quando nós temos uma missão a seguir, a nossa consciência nos chama, a nossa consciência nos cobra. E aí, muitas vezes, nós não entendemos porque estamos nos sentindo infelizes, incompletos, porque é aquele momento que é o chamado de Deus dentro de nós.
E nós podemos exercer essas obrigações morais, esse dever moral, em qualquer situação, dentro do nosso lar, na nossa comunidade, no nosso trabalho, né? E não é essa obrigação de ser um bom profissional, né? Somente, não está ligado só a isso, a exercer a minha função profissional adequadamente. Não, é simplesmente ser o melhor que eu posso ser, com alegria, com bom ânimo dentro do lugar onde que eu estou trabalhando, trazendo um bem-estar para as pessoas, porque isso é caridade. E quando nós estamos exercendo a caridade, nós acabamos ficando felizes, porque nós se sentimos úteis, né? Uma pessoa que não se sente útil, ela está no lugar errado, né? Ou ela está agindo de forma errada, porque nós somos úteis o tempo todo. Nós estamos a trabalho de Deus e não precisa estar dentro de um templo para exercer esse trabalho, né? Nós somos criaturas e nós, como criaturas, ainda co-criamos. Como Deus é bom, não é mesmo? Ele ainda dá essa liberdade, esse livre arbítrio para nós. Então, no momento que nós utilizamos o livre arbítrio para o bem, nós estamos fazendo o quê? Essa obrigação moral, esse dever moral. Então, quando a gente renega muitas vezes aquela ajuda, aquele auxílio, a aceitar de prontidão aquele trabalho que cai para nós, depois a nossa consciência nos cobra e a gente às vezes tenta justificar. Aí nós buscamos, mas é por causa dessa situação, mas é por causa deste momento, e aí nós vamos deixando. Só que o trabalho, o dever, ele cai no colo de cada um, da medida que precisa, no momento exato. E nós precisamos aceitar. Nós não precisamos ter medo de aceitar, exercer esse medo, esse dever moral, porque o medo, ele paralisa, ele não permite que a gente manifeste essa divindade que há dentro de nós. Nós vivemos numa insegurança, temos medo de falar em público, temos medo de receber críticas, muitas vezes. Mas o que é esse medo? O que é essa insegurança? Medo de errar? Insegurança de ser criticado? Quem não erra? E ser criticado é uma crítica em cima ou da sua medida ou da medida do outro. Está tudo certo. Se você erra, desculpa, errei, mas agora aprendi. Então nós temos que perceber que muitas vezes colocamos empecilhos diante das situações e com isso nós não vamos o quê? Lá e fazemos e desenvolvemos o nosso dever. E às vezes se confunde o dever físico com o dever moral, mas às vezes o dever moral ele está interligado junto desse dever físico, daquele momento, daquele trabalho em que nós precisamos exercer. E aí então é a hora que a gente não vai tendo aquela completude mesmo, né? De estar em harmonia, porque algo nos chama, a consciência vai nos cobrando e então nós ficamos insatisfeitos, infelizes, muitas vezes somos duros com nós mesmos, porque nós sempre vamos cobrar, exigir muito de nós
E é um dia de cada vez, um passo de cada vez, um degrau de cada vez que nós vamos conquistando. Às vezes nós falamos, nossa, mas eu não tenho conhecimento adequado. E então a gente vai colocando empecilhos. Mas o que é o conhecimento? Será que não é algo só que a gente busca nos livros? Que a gente busca em literaturas que alguém nos trouxe? Mas e a verdadeira sabedoria? Onde que ela está? Ela se encontra nas bibliotecas? Ou ela se encontra na existência de várias vidas, da vivência em várias vidas? E será que todos aqui é a primeira vida? Então nós somos sábios. Nós temos uma sabedoria dentro de nós. Só ainda perdemos muitas vezes a conexão com essa sabedoria, porque também faz parte do pacote. Faz parte perder um pouco dessa conexão para realmente ver se a gente vai encontrar o caminho, se a gente vai aceitar o caminho do dever, o caminho da gratidão. Porque quando a gente encontra o nosso caminho, a gente começa a entender que as aflições, os sofrimentos, eles poderiam ter ficado para trás. Nós passamos a ficar em plenitude, porque a gente vai entendendo que essa conexão com a nossa consciência nos abre para o divino que há dentro de nós e vai permitindo então que nós vamos agindo conforme a vontade do Pai. Então fica aqui, né, uma reflexão para a gente começar a entender, a fazer as perguntas também adequadas. Será que nós estamos, né, felizes com o que nós estamos fazendo? Se não estamos, por que então? O que nos falta? Eu vou tentar falar um pouco mais devagar então, tá, Paulo? Que o Paulo falou que está falhando a conexão. Neste momento, né, nesse horário, a conexão é bem pesada mesmo, dia de semana. Eu peço desculpas, tá bom? Mas vamos prosseguindo. Então, muitas vezes a gente vai se deixando, né, levar pelos empecilhos, ou nós mesmos vamos nos auto-sabotando, né? Porque para você exercer o dever moral, que a cada existência ele vai sendo mais exigido, a cada fase da nossa vida ele vai sendo mais, num grau mais forte, nos cobrando sempre mais, né? E aí então, nós muitas vezes com medo de errar, né? Nós vamos nos auto-sabotando. E a autossabotagem, ela, de certa forma, ela é cômoda para nossa consciência, para o nosso cérebro, para o nosso corpo, porque nós vamos ficando naquela zona de conforto e nós vamos nos anulando, né? Então, quando vier o trabalho, a necessidade de exercer o nosso dever moral diante do nosso lar, da nossa comunidade, do nosso trabalho, nós devemos entender que é o momento, né? E nesse momento, qual que é principalmente o trabalho, o dever de cada um? Nesse momento
O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, fala: primeiro a obrigação moral conosco, com nós mesmos. Porque primeiro nós temos que desenvolver as virtudes dentro de nós. E André Luiz mesmo nos fala que nós viemos neste mundo para vencer a nós mesmos. Então, nosso maior inimigo, se for ver, são os nossos defeitos, os nossos vícios, o orgulho. Mas para a gente poder vencer esses vícios, esse orgulho, nós temos que nos amar, né? Nós temos que aceitar que nós erramos, que nós muitas vezes estamos lentos na nossa caminhada. E aí se perdoar, né? Primeiramente, em tudo o que nós erramos, nós necessitamos de nos perdoar. Porque é nos perdoando que nós vamos nos conhecendo, nos permitindo a sempre acertar da próxima vez. Né? E aí, conforme nós vamos nos permitindo, ou seja, nos educando diariamente, nós vamos nos educando aos poucos. Então é um exercício, a reforma íntima é um exercício diário. E aí, conforme nós vamos avaliando cada ponto que existe no nosso caminho para ser recuperado, nós fazemos um salto diante daquilo. Não é simplesmente a gente anda um degrauzinho para cima. Se for ver, durante o caminho das existências, é um degrauzinho. Mas para essa existência é um salto. Então, toda vez que nós vamos galgando, vendo ali, escolhendo, fazendo aquela limpeza, aquela faxina dentro da gente e achando os cacareco velho que precisa ser jogado fora, né? Então aí nós vamos aprendendo e esse aprendizado nos permite dar um salto, que na física quântica a gente chama de salto quântico, né? E é um salto mesmo. Porque a partir do momento que você olhou para aquele seu problema, para aquele nosso problema, e a gente falou, poxa, eu errei e agora eu não vou mais me permitir errar, eu agora vou ficar de olho. Toda vez que isso chegar perante aquela situação, eu vou me controlar. A gente dá um salto quântico porque a gente passa a enxergar o nosso problema, a gente começa a ver que o outro também pode errar, porque se nós também erramos, então todos erram. Todos. E aí a gente passa a se amar, porque a gente descobre que muitas vezes esses vícios, né, essas imperfeições, elas vão fazendo parte da nossa moralidade, né? E aí então a gente vai aceitando, vai se permitindo a errar e vai cada vez se amando e a gente passa a amar o outro. E aí quando a gente perdoa, vive na compaixão, porque todos estão certos, tudo está certo, cada um no seu período de desenvolvimento, então a gente começa a ser grato por aquele momento. E essa gratidão é só pelo estado de ter alcançado a consciência de que já se percebe um erro e já não precisa mais cometê-lo. Então, esse é o salto quântico. É quando vem toda a consciência daquele processo. Por isso que é importante a gente se amar acima de tudo. Então, parece que muitas vezes isso gera até parece que é um egoísmo diante de um mundo que está precisando de tanto amor, de tanta compaixão. Mas como eu posso amar se eu não aprendi a me amar?
Como eu posso ter compaixão sendo que eu não perdoo a mim mesma, aos meus defeitos? Porque eu sou perfeccionista, eu sou detalhista, né? Então, quando a gente está desenvolvendo nosso dever moral lá no nosso trabalho, é quando a gente descobre que algo está errado naquele ambiente de trabalho e a gente não vai aceitar a ser conivente daquilo. Nós não precisamos sair entregando ninguém, mas nós não precisamos ser coniventes. Se eu não sou a favor de uma questão política, eu também não preciso ser conivente. Porque se nós, como brasileiros, nós não mudarmos esse pensamento, a corrupção nunca vai deixar de existir. As máfias que estão na saúde não vão deixar de existir. E eu vou continuar utilizando a desculpa de que isso não partiu de mim, partiu do meu superior. Só que eu estou conivente, né? Tudo bem que muitas vezes eu dependo do meu emprego, mas a gente pode falar, isso está errado e eu não vou ser conivente. A gente precisa começar a botar uma pedra em cima das situações que a gente não concorda. Senão esse mundo, esse país nunca vai mudar. Ou vai continuar nos arrastando coletivamente na situação para que todo mundo seja chacoalhado e então comece a perceber a importância de se mudar. Se os políticos tivessem mais dever moral, nós não estaríamos na situação que nós estamos. E eu falo de todos. Nem mais de um, nem mais de menos, nem menos do outro. Nós não precisamos ficar colocando as nossas fichas, apostando que os homens em si, ou determinado homem, é que vai salvar o mundo. Porque o mundo depende de nós. Depende da nossa educação para os nossos filhos. Nós estamos construindo, nós estamos educando homens honrados? Ou muitas vezes filhos somente para serem felizes? Porque enquanto nós estivermos criando filhos para serem felizes, nós estamos ensinando a eles que o mundo físico de ilusão está certo. Agora, se a gente está ensinando eles serem honrados, nós estamos pensando no futuro. E hoje o que nós vemos é as famílias todas ali, né? Com situações invertidas, se achando que neste momento pode ganhar vantagem. E a nova era, gente, é a era da fraternidade. Vai nos ser exigido muito o dever moral. E esse dever moral está inserido no compartilhar, no dividir. Daqui para frente, o dividir será somar. Se eu quero criar uma empresa para eu lucrar e não trazer qualidade de vida, não vai dar certo. Porque nós estamos entrando no mundo da fraternidade. Agora, se eu estou querendo colocar algo, trabalhar algo que vai ajudar o outro, o dinheiro, por exemplo, que é importante
para a nossa vida, para a manutenção da nossa vida, ele vai ser um reflexo das atitudes morais daquela empresa, por exemplo. Então fica a dica de que não dá mais tempo, né? Agora nós estamos na fase de que, e aí? O que vocês aprenderam até aqui? Então vamos colocar em prática. Vamos pegar todas aquelas anotações que nós fizemos, todas aquelas situações que ficaram mal compreendidas. Então a nós ainda, espíritas que estudamos esses assuntos, será cobrado e muito. A questão moral, a questão do dever, mas é claro, sem julgamento sempre, porque nós não somos capazes de julgar nada e nem ninguém. Sempre quando nós vamos fazer um julgamento, nós utilizamos a nossa medida. E Deus não julga. Até os nossos, os nossos problemas, as nossas aflições, somos nós que escolhemos, gente, para passar. Nós que escolhemos. Só que não precisava sofrer. Mas às vezes a gente ficou tão debilitado diante de uma situação que fizemos em outra vida, que nós mudamos o nosso campo eletromagnético ali, deixamos aquilo impregnado com aquela situação e que o espírito só falava assim: eu só vou conseguir sair disso se eu passar por determinada situação. Só que olha que beleza que vem os espíritos nos dizendo cada vez mais que o sofrimento ele não precisa existir, que nós podemos passar por tudo com bom ânimo. Joana de Ângeles sempre está nos pedindo para ter bom ânimo. Emmanuel nos deixou grandes palavras para sempre ter bom ânimo. André Luiz e tantos outros espíritos aí benevolentes que trouxeram mensagens por outros médiuns, que nos traz até hoje por tantos médiuns, que não precisa ser sofrido, mas que nós precisamos trabalhar. Precisamos colocar em prática a nossa moral. Bom, foram essas as considerações. Então, só lembrando, né? As nossas lives acontecem diariamente às 18 horas. Normalmente de segunda é a Vânia, de terça e quarta o Sérgio, quinta o Ezequiel, sexta Vânia, sábado Ezequiel e domingo normalmente sou eu. Mas, né, como eu expliquei para vocês, então eu estava fazendo um curso no final de semana e eu pedi para a Vânia e o seu João fazer para mim. Bom, lembrando ainda, para quem entrou depois, sábado que vem, nossa campanha Alta de Souza, vamos ajudar a todos que pudermos, né? Aqueles que podem colaborar com pouco que for, né? Mas podendo trazer o conforto aí do alimento para aqueles que necessitam. Então eu vou pedir para que todos possam novamente acalmar o espírito, tranquilizar o corpo e nos unindo novamente com os espíritos de luz que já distribuíram o remédio necessário a todos nós, vibrando pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelos nossos profissionais da saúde, para nós, para o nosso lar, para todos os necessitados
que estão precisando de esperança, de tirar essa venda do medo, da escuridão e enxergar além. Além de uma condição que nos só pede para que nos amemos, nos unimos em fraternidade. Porque não tem aquele hashtag? Juntos somos mais fortes. Exato. Juntos somos mais fortes. Então, vamos lá encerrar com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa semana a todos. Muito obrigada por este momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.